Abram suas Bíblias, queridos, no livro de Apocalipse. Para aqueles que têm alguma dificuldade, é o último livro da Bíblia. Vai ficar bem facinho da gente achar. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Nós temos aprendido a cada dia a ser igreja. Deus tem construindo isso a cada dia na gente. Aquele que começou a boa obra, ele continua fazendo a boa obra. E essa boa obra também é na gente, quando a gente diz, naquilo que a gente chama de ser igreja. E é tão bom quando Deus, ele faz isso com a gente. Ele a cada dia, ele mexe um pouquinho com a gente, ele transforma, ele modifica algumas coisas, nos faz ser mais parecidos com Cristo. Isso é muito bom, né? E a gente fica muito feliz porque prova que Ele nos ama. Eu estava falando aqui, aguardando que uma das irmãs chegasse, porque hoje é um dia muito especial na vida de uma das nossas irmãs. A diaconisa Elizabeth está fazendo mais um ano de vida, e aí ela estava fazendo uma coisa lá atrás, ela estava, né, ajudando a irmã Elizabeth, a diaconisa Elizabeth, a Betinha, né, que pesa para mim falar Elizabeth, Betinha soa mais natural para mim, estava cantando no louvor, e eu queria chamar ela aqui à frente, para a gente estar orando também, né, pela vida dela. Pode vir. Vai ficar um pouquinho de castigo enquanto a gente lê a palavra do Senhor, depois a gente vai orar e ora também agradecendo por sua vida. Fica pertinho, chega pertinho. Cacau não liga não, Cacau não briga não. E aí hoje a gente vai aprender como ser uma igreja vibrante, gente. Se você já sabe como é ser, você vai poder se enriquecer mais ainda. Peça ao Espírito Santo para estar falando no seu coração. Porque a gente vai falar sobre as marcas de uma igreja que faz diferença no local onde ela está inserida. Isso é muito importante para cada um de nós, principalmente para o tempo e para o local em que nós estamos vivendo e estamos inseridos. Apocalipse 3, do 7 a 13. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra, a minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo e para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche seus olhos, queridos. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra foi lida, a Tua palavra que nos inspira, Senhor, que nos, na melhor versão do inspirar, não de escrever as Suas revelações, mas a Tua palavra que nos conduz, essa é a melhor palavra que traduz aquilo que nós queremos dizer, Senhor. A palavra que nos conduz, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos admoesta muitas vezes, ó Pai, mas nos admoesta com amor, Senhor.
A Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que conforta os nossos corações, a Tua palavra que traz esperança para os nossos corações e nossas vidas. Louvamos, Senhor, porque mais uma vez podemos ler e agora podemos ser ensinados, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai. Portanto, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes para que possamos compreender o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, ó Pai. Queremos de uma forma também muito especial agradecer pela vida da Betinha, Senhor. Da Tua serva, ó Pai, a irmã Elizabeth, Senhor. Por mais um ano que ela completa na Tua presença, Senhor. Que essa data, ó Pai, se repita durante muitos anos, Senhor. E que a irmã Betinha, Senhor, seja presenteada pelo Senhor com muita saúde para viver o propósito do Senhor na vida dela. E para cumprir a missão que o Senhor tem confiado à sua filha todos os dias, ó Pai. Ó Senhor, graças te damos, porque a irmã Betinha é muito especial para todos nós e muito importante para todos nós e também para o Teu reino, Senhor. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não podia me esquecer. Deus abençoe. Queridos, nós estamos lendo aqui, queridos, em Apocalipse 3, de 7 a 13, é uma das 7 cartas do Apocalipse. Uma das 7 cartas enviadas pelo próprio Cristo, que Ele manda João escrever, que João é o autor do livro de Apocalipse, então é ele quem é o escriba, o escrivão dessas cartas. E é o próprio Cristo o autor dessas cartas. Ele manda cartas para 7 igrejas. E o mais comum nas cartas é ter uma crítica sobre a igreja e ter um elogio. Mas essa igreja, em especial, ela não recebeu nenhuma crítica de Jesus. Ela só recebeu elogios. E aí, ao ler esse texto, eu parei para pensar, e eu parei para refletir, e aí comecei a pensar que nós vivemos dias, queridos, de igrejas que não têm as mesmas características da igreja de Filadélfia. Dias que as igrejas possuem, e é normal a gente ver igrejas com características e traços completamente diferentes. Os irmãos irão ver que o que eu vou falar agora nada tem a ver com a igreja de Filadélfia. Porque é muito comum hoje nós vermos igrejas que são conhecidas pelos seus prédios. Igrejas que ostentam grandes edificações. É muito comum hoje nós vermos igrejas que são direcionadas e vivem em torno de eventos, programações. Vivemos dias, queridos, que muitas igrejas, elas são conhecidas por causa das suas redes sociais. Notem que tudo isso que eu falei não é pecado e não é errado. Você tem uma igreja com uma grande estrutura, você tem uma igreja que consegue fazer algumas programações que promovam a comunhão entre os irmãos, e uma igreja que também divulgue as suas atividades, divulgue o Evangelho, anuncie o Evangelho de Cristo por meio das redes sociais. Entretanto, não é isso que Deus procura num primeiro momento. Quando Deus olha para uma igreja, Ele não procura igrejas famosas. Quando Deus olha para uma igreja, Ele não procura grandes estruturas. Quando Deus olha para uma igreja, o que Ele procura é a fidelidade dessa igreja. O que Deus mais está interessado é encontrar numa igreja, uma igreja fiel. Uma igreja vibrante. Uma igreja que possui marcas que marcam o tempo e o lugar onde ela está inserida. Uma igreja que seja realmente relevante. Uma igreja que seja uma referência onde ela está. Para que quando outras pessoas olharem, não vejam apenas um prédio, mas vejam uma agência missionária a serviço da reconciliação do homem com Deus. E uma igreja vibrante, queridos, uma igreja que faz a diferença, ela não é uma igreja que apenas reúne pessoas.
Podemos reunir pessoas por diversos motivos, por um aniversário, por um casamento, por um batismo, para fazer um lanche ocasional. A igreja vibrante, ela não é uma igreja que é marcada porque ela apenas vive uma reunião de pessoas aos domingos. Mas uma igreja vibrante é aquela que vive e que se dedica diariamente para glorificar o nome de Jesus Cristo. É uma igreja que sabe quem o chamou. É uma igreja que sabe quem é o dono dessa igreja, porque o pastor não é o dono da igreja. A liderança não é a dona da igreja. A igreja cristã, ela possui um dono, e esse dono é o fundador dessa igreja, que é Jesus Cristo. Foi Ele quem fundou a igreja, porque a palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores e que acabou se tornando a pedra angular da igreja. É Ele quem é o fundamento, é Ele quem é a pedra que vai mostrar e vai levar o padrão de tudo aquilo que Ele espera para uma igreja e para a igreja dele. E quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, queridos, nós encontramos uma igreja muito diferente daquilo que a gente acha que é a igreja hoje. A gente pode ver nos relatos, conforme em Apocalipse 3, que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja de pouca expressão. Se a gente olhasse hoje em dia, seria algo assim com quase uma congregação, muitos poucos membros, pessoas que não eram tão influentes na sociedade, não tinham poder humano de influenciar pessoas. Poder humano de influenciar pessoas. Mas foi a igreja que recebeu apenas elogios de Deus. E aí isso nos leva a uma pergunta importante. O que torna uma igreja verdadeiramente vibrante aos olhos de Deus? O que é capaz de fazer com que Deus olhe para essa igreja e veja uma igreja vibrante? Uma igreja que possua marcas que marquem a sociedade, que sejam uma referência, que influenciam pessoas. Por isso que eu digo que ela não influenciava por poder humano, mas ela influenciava pelo poder do Espírito Santo. E o que é realmente uma igreja verdadeiramente vibrante aos olhos de Deus? E essa pergunta ela é muito importante para a gente, porque muitas vezes a gente avalia uma igreja e avalia o sucesso de uma igreja por critérios humanos. Quando a gente olha para o tamanho daquela igreja, e olha que às vezes a grama do vizinho parece sempre ser mais verdinha do que a nossa grama. Olhamos para uma igreja muito grande e às vezes a gente acha que aquela igreja tem mais sucesso do que a igreja que a gente congrega. Nós olhamos uma estrutura. Nós olhamos a estrutura da programação daquela igreja, e aí às vezes a gente julga, dizendo que aquela igreja ela é uma igreja vibrante. Ou então a gente, quando olha uma igreja, e a gente mede o seu sucesso pela quantidade de membros. Mas notem que, quando nós abrimos as Escrituras, e principalmente esse texto, nós percebemos que Jesus, ele olha para a igreja com aspectos, não aspectos humanos, mas aspectos mais profundos. Ele passa um raio-x naquela igreja. Ele passa um raio-x e ele mede aquela igreja, não segundo critérios humanos, mas segundo os critérios de Cristo, os seus próprios critérios. E ao escrever essa carta para a igreja de Filadélfia, Jesus ele não elogiou a influência da igreja de Filadélfia, não elogiou a riqueza da igreja de Filadélfia. Muito menos Jesus elogiou o prestígio da igreja de Filadélfia. Mas o primeiro elogio que Cristo faz a respeito dessa igreja é que essa igreja ela guardava a palavra de Deus. Esse é o primeiro elogio que Jesus faz. Isso nos ensina uma verdade que é fundamental para nós, queridos, que o sucesso da igreja ele não se mede pelo tamanho da multidão que a compõe ou que frequenta aquela igreja, mas o sucesso de uma igreja se mede pela profundidade da sua comunhão com Cristo. Esse é o verdadeiro critério que a gente pode perceber e medir o sucesso de uma igreja e se essa igreja realmente é uma igreja vibrante. Porque uma igreja vibrante, ela não é aquela que impressiona pessoas.
Mas uma igreja verdadeiramente vibrante, ela zela por impressionar e por agradar a Deus, acima de agradar pessoas. Uma igreja vibrante, queridos, ela pode não começar com um grande número de pessoas. Uma igreja vibrante, ela pode não começar com grandes recursos, com muitos recursos, mas essa igreja vibrante, ela precisa necessariamente começar com uma grande reverência à palavra de Deus. Eu costumo dizer aqui na igreja que a vida do cristão, ela possui, é como se fosse um avião. Isso eu aprendi com um pastor que me pastoreou durante muito tempo. A nossa vida, e nós podemos nos comparar a um avião, e a nossa vida, ela possui duas asas, que para a gente levantar voo na caminhada cristã, a gente precisa dessas duas asas. E cada asa, ela possui um nome. A primeira asa, ela possui um nome de leitura bíblica, Bíblia. E a segunda asa possui o nome de oração. Sem qualquer uma dessas asas, o avião da nossa vida, ele é incapaz de decolar, de sair do aeroporto das mesmices, das antigas coisas que nós fazíamos. Precisamos estar com grande zelo e grande entusiasmo e com um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Mas antes de falar de crescimento, de missão ou de influências da igreja, é preciso falar sobre o fundamento que sustenta tudo, porque toda grande instituição, toda estrutura, ela precisa de um fundamento para se apoiar. E não é diferente quando se fala sobre igreja. A igreja precisa, é necessário um fundamento para sustentá-la. E esse fundamento se chama a palavra de Deus. Deus não está procurando igrejas modernas, queridos. Deus não está procurando igrejas ricas. Deus não está procurando igrejas somente animadas. Deus está procurando igrejas que são fiéis, igrejas que são vibrantes, igrejas que são marcantes, igrejas que influenciam por ação do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus. Por isso que a primeira marca de uma igreja vibrante é que ela permanece fiel à palavra de Deus. É a sua fidelidade à palavra de Deus. E olha só o que diz lá no versículo 8 desse capítulo 13, do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar e sei que você tem pouca força. Mas olha só, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A primeira grande característica que Jesus destaca na igreja de Filadélfia, queridos, é a fidelidade à palavra de Deus. Ela não negociava o seu relacionamento com a palavra de Deus. Eles tinham sim pouca força, eles tinham sim pouca expressão, mas eles guardavam a palavra de Deus. Isso nos ensina que Deus mede uma igreja por critérios diferentes dos nossos. Enquanto o mundo valoriza a aparência, enquanto o mundo valoriza os números, Jesus Cristo valoriza a obediência. Não adianta beleza por fora se não houver obediência. Não adianta você ganhar prestígio no mundo afora se você não for uma igreja obediente, uma igreja que tenha relacionamento com a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus significa muito mais, queridos, do que possuir uma Bíblia. Guardar a palavra de Deus significa muito mais do que somente possuir uma Bíblia. Que a gente pode ter uma Bíblia e deixá-la no Salmo 91 dentro da nossa casa, aberta na nossa estante. E por tanto tempo que essa página começa a ficar amarelada, bem diferente das outras páginas da Bíblia. Tem uma frase que circula que o diabo ele não tem medo da Bíblia aberta, mas ele treme quando essa Bíblia começa a ser praticada. Uma Bíblia aberta ela é apenas mais um livro, só traz conhecimento, mas quando essa Bíblia começa a ser praticada, ela traz transformação e salvação de vida. E a pergunta que tem para nós hoje é que a Bíblia ela tem influenciado as nossas decisões durante a semana? Será que a nossa Bíblia tem apenas ocupado um lugar na nossa estante?
E aí quando chega no domingo, que a gente não pode chegar na igreja sem Bíblia, a gente faz assim, ó. Tira a poeira, bota ela debaixo do braço e vem para a igreja. E aí quando o pastor pede, abra uma Bíblia na carta a Filemon, e a gente começa a procurar desde Gênesis esse Filemon. Quem é esse tal de Filemon que eu nunca tinha visto na vida? E aí quando o pastor fala assim, abra no livro de Miqueias, a gente fica preso entre Esdras e Provérbios, procurando esse Miqueias. Aí a gente tem que ficar pedindo às nossas crianças para ensinar para a gente, onde é que está Miqueias? Porque a gente viu que as crianças têm isso na ponta da língua. Será que a nossa Bíblia está apenas tomando um lugar de exposição na nossa estante? Apenas mais como se fosse um troféu, para dizer, eu sou crente? Ou será que ela tem nos influenciado nas nossas decisões durante a semana? Porque a Bíblia não foi escrita apenas para ocupar um lugar na nossa estante. Mas a Bíblia ela foi escrita e ela foi entregue para governar as nossas vidas. E uma igreja vibrante, queridos, é a igreja que faz da palavra de Deus a sua autoridade máxima. Se existe algo que tem uma autoridade máxima na vida do cristão, é a palavra de Deus. E ela não se adapta, essa igreja, ela não adapta o evangelho para poder agradar a cultura. Não usa do seu tempo para agradar a cultura. Não adapta os seus sermões para agradar a uma cultura. Mas ela usa da palavra de Deus, proclamando o evangelho para transformar a cultura no local onde ela está inserida. Onde a palavra é negligenciada, queridos, existe um fenômeno, a fé, ela começa a enfraquecer. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo e ouvir da... Quando essa palavra não é pregada, isso influencia na fé, porque a fé ela enfraquece. Não existe vibrante igreja ou uma igreja vibrante sem Bíblia aberta, sem Bíblia praticada. E a igreja que cresce de forma saudável, ela cresce quando cada ministério, ela cresce quando cada decisão, ela cresce de forma saudável quando cada ensino, ele está fundamentado na palavra de Deus. Percebam que o fundamento de uma igreja vibrante, ele não está nos seus recursos, mas está na sua submissão, está na sua obediência às Escrituras. É a palavra de Deus que corrige, querido. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. É a palavra de Deus que direciona os nossos passos e sustenta os nossos pés. Mas conhecer a palavra de Deus somente não é suficiente para fazer da igreja a qual nós pertencemos uma igreja vibrante. Porque os fariseus conheciam a palavra de Deus. Vocês se lembram? Os fariseus conheciam toda a palavra de Deus. E vocês se lembram de que Jesus chamou esses fariseus? Sepulcros caiados, belos, ornamentados, tão vistosos por fora, mas por dentro somente podridão. Somente podridão. Só conhecer não é o bastante, queridos. A palavra de Deus foi dada não apenas para informar a nossa mente, mas a palavra de Deus foi dada para transformar o nosso coração. Não apenas para informar, mas para transformar o nosso coração. E quando isso acontece, nasce a segunda marca de uma igreja vibrante. Quando isso acontece, queridos, essa marca, ela é notória, porque essa igreja, ela se desenvolve, e ela desenvolve dentro dela um amor sincero e profundo pelo dono dessa igreja. E a segunda marca é que ela ama profundamente. A igreja vibrante, ela ama profundamente a Jesus Cristo. Filadélfia, ela vivia um ambiente de perseguição.
Era um ambiente que não era muito fácil de se pregar o Evangelho. Hoje nós vivemos um comodismo muito grande, uma situação muito confortável para nós. Nossas igrejas estão abertas. Quem passa, vê as luzes da nossa igreja, vê que a nossa igreja está aberta, vê que está cheio de gente, a nossa igreja está lotada, vê que a palavra está sendo pregada e não sussurrada, mas está sendo pregada por amplificadores, com caixas de som que amplificam, e se nós tivéssemos vizinhos de um lado e de outro, esses vizinhos estariam ouvindo a palavra de Deus. Mas a condição em que vivia Filadélfia nos tempos do primeiro século era totalmente diferente, porque Filadélfia estava vivendo um ambiente de perseguição. E permanecer fiel ao nome de Cristo, naquela época, significava rejeição. Permanecer fiel a Jesus Cristo, naquela época, significava perdas, e perdas significativas, porque as pessoas perdiam o convívio da família, que não queria se envolver para também não ser perseguida. As pessoas perdiam também o seu lugar na sociedade, porque era como ter um CPF cancelado, ninguém comprava nem vendia daquelas pessoas. Elas eram excluídas da sociedade, eram marginalizadas, viviam à margem da sociedade. Significava perda, porque muitas vezes muitos cristãos perdiam a sua liberdade. Significava perda, porque muitos cristãos perderam a sua própria vida por permanecer fiel a Jesus Cristo. Mesmo assim, aquela igreja preferiu perder privilégio, preferiu perder comunhão com as pessoas, com as suas famílias, perder muitas vezes a liberdade de perder a própria vida, mas não abriram mão de perder a sua comunhão com Jesus Cristo. Existe uma grande diferença, queridos, de trabalhar para Jesus e realmente amar Jesus. Muitas vezes nós podemos estar trabalhando para Jesus sem sequer sabermos o que é amar a Cristo. Precisamos resgatar o nosso amor. Precisamos primeiramente refletir sobre o que é amar Jesus. Precisamos decidir amar Jesus Cristo, para só então decidirmos trabalhar para Jesus. A igreja, ela pode possuir uma organização excelente, ela pode possuir ministérios bons, ministérios ótimos, ela pode possuir uma agenda cheia, um ministério de louvor digno de gravar e colocar nas plataformas virtuais aí as suas músicas, suas próprias composições. Ela pode ter o melhor dos pastores, um pastor com uma grande eloquência. Uma igreja, ela pode ter a melhor das estruturas, mas ainda assim, se ela perder a sua paixão por Jesus Cristo, ela perde o sentido de ser igreja e deixou de ser igreja cristã há muito tempo. Quem ama Jesus, queridos, nunca considera pesado servir a Cristo. A gente fala que existe uma grande diferença de trabalhar e amar para Jesus. Nem todos que trabalham para Jesus realmente amam Jesus. Mas aquele que verdadeiramente ama Cristo, ele não consegue ficar parado, ele começa a trabalhar para Jesus. Ele se move, ele é movido a servir a Cristo. Quem ama Jesus, ele não considera pesado servir a Cristo. Toda atividade da igreja deve nascer, queridos, de um relacionamento profundo com Jesus. Primeiramente, devemos amar a Cristo, para depois, só então depois, trabalhar para Jesus. Porque quando o amor por Cristo, ele começa a diminuir. Quando o amor por Jesus, ele diminui, o serviço ele passa a ser uma obrigação. Toda e qualquer atividade passa a ter um peso de obrigação. A adoração desse cristão, querido, ele passa a ser uma rotina. Não é um adorador por excelência que a gente canta, nem um adorador que adora em espírito e em verdade, mas um adorador que adora automaticamente, fica no modo automático. E essa adoração passa a ser uma rotina. A oração desse cristão, a oração dele passa a ser uma mera formalidade. Preciso orar. E então começa a dizer palavras repetidas. E muitas vezes nem penso naquilo que eu estou dizendo. Mas eu tenho que orar, porque eu tenho que cumprir essa formalidade. Quando a gente perde o amor por Jesus, querido, nosso evangelismo
o evangelismo desaparece. Não existe mais queimar no coração por vidas sedentas, por vidas transformadas. Então nós não anunciamos mais o evangelho, não pregamos mais. Eu louvo ao Senhor porque a nossa igreja vai enviar uma missionária para o campo missionário, lá em Januária, Januária, Minas Gerais. E hoje nós estamos fazendo uma cantina para poder arrecadar esses recursos. Nós estaremos ajudando a missão pioneira, a mesma missão que construiu a nossa igreja, esse templo que os irmãos estão vendo. Nós estaremos enviando a nossa irmã Lisa para ser intérprete, para servir como intérprete dos americanos, né, traduzindo do inglês para o português e vice-versa. Né? Então estaremos enviando no próximo dia 8 de agosto, não é isso? Até dia 15, para Januária, Minas Gerais. Olha só que bênção. Mas uma igreja que o amor a Cristo ela começa a diminuir, ela jamais pensaria em enviar alguém. Jamais pensaria em enviar pessoas para ajudar pessoas, para servir pessoas, para anunciar o evangelho, para a salvação de pessoas que essa igreja provavelmente nem irá conhecer. Porque são mais de 10 horas de viagem, se não me engano, daqui até Januária. É necessário amar a Cristo. Quando o amor a Cristo, quando o amor por Jesus, ele diminui, a comunhão ela enfraquece. E então começa a haver contenda, divisões, discussões, briga, rachas dentro dessa própria igreja, porque o elo que os une já não é mais Jesus Cristo. Mas quando Jesus ele volta novamente a ser o centro dessa igreja, quando essa igreja ela volta a amar a Jesus, quando essa igreja ama Jesus, tudo tem um novo significado, querido. Tudo tem um novo significado. O nosso prazer passa a ser o prazer do próximo. A nossa vida passa a ser dedicada para a salvação e para a redenção, para o resgate daqueles que estão perdidos lá fora, porque a gente não quer aquilo que é bom somente para a gente. A gente sabe, a gente tem a plena convicção daquilo que Deus fez por nós e a gente quer fazer pelas pessoas também. Mas existem algumas perguntas que a gente precisa responder hoje, perguntas sinceras para o nosso coração. Será que hoje eu ainda sinto alegria na presença de Deus? Porque tudo começa na presença de Deus. E de forma individual, particular, no secreto do meu quarto. Será que eu tenho tido prazer, alegria na presença de Deus? Será que a minha oração é uma oração viva? Ou é uma oração automática? Uma oração, conforme eu falei aqui, com uma mera formalidade? Será que minha oração ela vem de um relacionamento sincero e profundo com Jesus ou apenas porque eu preciso fazer isso e ele se tornou mais um evento do meu dia? Será que a minha adoração ela nasce de um coração redimido? Será que a minha adoração nasce de um coração vamos recapitular. Será que a minha adoração nasce de um coração que realmente ama Cristo? Será que a minha adoração ela é verdadeira? Será que eu tenho adorado a Deus em espírito e em verdade? Eu apenas estou cantando músicas que eu conheço? Será que os cânticos que eu canto durante o culto têm sido cantados de forma automática? Graças a Deus, nessa noite a gente pôde ver e a gente pôde perceber essa igreja adorando. E é tão bom quando isso acontece, a gente fica daqui de cima, sabe? E o ministério de louvor prepara o louvor, ele se prepara, ele ora, ele escolhe os cânticos, ele pergunta para Deus o que Deus quer ouvir naquela noite. E aí vem mais cedo para o culto, vem ensaiar, e aí quer ser um com a igreja adorando o Senhor. Quando a igreja está assim apática, o ministério de louvor sai do culto com peso nos ombros, cara, que parece que arrastou um caminhão. Mas quando a igreja adora, sabe, quando a igreja começa a adorar, eu tenho certeza que os nossos músicos aqui, os nossos adoradores, que vocês também são adoradores, mas esses que estão aqui, conduzindo o louvor, eles saem mais leves para suas casas. Uma igreja vibrante, ela é marcada pela intimidade.
com Jesus. A adoração de uma igreja vibrante, ela é verdadeira. A comunhão de uma igreja vibrante, ela é uma comunhão que é profunda. E a perseverança de uma igreja vibrante é uma perseverança que é inabalável, mesmo diante das dificuldades, que era o caso que vivia a igreja de Filadélfia. Entretanto, queridos, contudo, o amor verdadeiro, ele nunca permanece estático. O amor verdadeiro, ele nunca fica parado, ele nos move. O amor verdadeiro, ele é dinâmico. Quem ama Jesus deseja que outras pessoas também o conheçam. Quem ama Jesus deseja resgatar os perdidos. O amor que recebemos de Cristo, querido, nós não queremos somente para nós, mas esse amor, ele nos impulsiona a compartilhá-lo com outras pessoas, compartilhá-lo com o mundo. Quando Jesus falou, vão por todo mundo e preguem a palavra, Jesus não está dando uma ordem para ser encarada como um peso, mas quando a gente entende esse amor a Cristo, quando a gente sente, a gente decide amar Jesus e entende esse amor por Jesus, quando a gente começa a ser uma igreja, começa a ser corpo, um com Cristo, a gente é movido por esse amor de Jesus que nos impulsiona a pregar o Evangelho para o mundo inteiro. A começar do lugar onde nós estamos, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, no banco, na fila do supermercado, onde nós estamos, onde nós estivermos. Então a gente vai aumentando e vai estendendo o local de pregação do Evangelho, seja Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, conforme diz Atos 1:8. Seja aqui, seja em Januária. Nem todos podem ir para Januária, mas nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. E precisamos ser impulsionados, movidos pelo amor de Cristo para pregar o Evangelho. Isso nos leva à terceira marca da igreja de Cristo. E já estou caminhando para o fim, queridos. Porque a igreja vibrante, ela vive para cumprir a missão que ela recebeu. Olha como é que começa o versículo 28. Jesus, ele não pergunta a respeito do que aquela igreja faz. Ele dá um diagnóstico sobre aquela igreja. Eu conheço as suas obras. Versículo 8. Conheço as suas obras. Uma igreja vibrante, queridos, é uma igreja que ela entende a missão dela. Ela entende para que ela existe. Uma igreja, queridos, ela não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas ela é uma agência, e é como eu gosto de chamar, é uma agência do Senhor com o ministério de reconciliação do homem com Deus. Não é a igreja que vai promover essa reconciliação, ela começou lá na cruz do Calvário, com Jesus, e é o próprio Cristo quem promove essa reconciliação do homem com Deus, porque em João 14,6 ele diz que Ele é o único caminho, e sem Ele ninguém pode ir até o Pai. Então somente Jesus pode reconciliar o homem com Deus, mas a igreja ela possui uma grande missão de servir o dono dessa igreja, servir Jesus Cristo nesse ministério de reconciliação do homem com Deus. Ela entende que ela tem um ministério de alcançar pessoas, ela entende que ela existe porque existe uma missão, e não existe uma missão porque existe uma igreja, é o contrário. A igreja ela existe porque existe uma missão. E uma igreja que olha apenas para dentro, queridos, uma igreja que olha apenas para dentro de si mesma, ela deixa de cumprir a sua missão fora dela. Ela se esquece. Ou ela decide, abandona a sua missão de cumpri-la, ou melhor, cumprir a sua missão fora dela. Uma igreja vibrante, ela olha para fora. Uma igreja que marca essa sociedade, a sociedade a qual ela está inserida, ela olha para a cidade. Uma igreja vibrante, ela olha para os necessitados. Ela é incapaz de olhar com indiferença uma pessoa necessitada e mandá-la voltar depois, porque ela está incumbida da sua responsabilidade e da sua missão de prover essa necessidade. Uma igreja vibrante, ela olha para aquelas pessoas que estão perdidas no mundo. Nós fomos alcançados por Jesus Cristo e cada um de nós sabe de onde a gente veio.
Eu sei de onde eu vim. E não me orgulho nada de onde eu estive. Mas louvo a Deus que me resgatou de onde eu estava. Louvo ao Senhor, porque aprova Ele. E não é por mérito nenhum meu, porque eu não tinha nada que pudesse merecer ser resgatado por Cristo. Mas um dia, pela graça e esse favor que eu não merecia, fui resgatado por Ele. E é isso que me move a pregar o Evangelho para outras pessoas. Porque sendo eu tão mal como eu era, se Jesus me transformou, Ele pode transformar qualquer pessoa. O apóstolo Paulo fala que dos pecadores o pior era ele. Ele não olhava com um olhar de julgamento para o próximo, mas ele julgava a si mesmo. Mas não levava o peso da culpa não, porque ele sabia que a culpa já tinha sido carregada na cruz do Calvário. Mas ele depositava na cruz de Cristo toda a culpa dele, todos os pecados dele, porque ele sabia que ele dependia unicamente de Jesus. E foi Jesus quem levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, a nossa culpa, a culpa dos nossos pecados. Por isso o que cabe a nós nesse momento, queridos, é apenas entregar o nosso coração para Jesus. Porque Ele pode transformar os nossos corações. A missão da igreja, queridos, nunca foi responsabilidade exclusiva do pastor. E nem responsabilidade exclusiva de cada líder, da liderança da igreja. Mas a responsabilidade é de todos os membros, queridos. Cada membro da igreja, ele é um missionário onde Deus está colocando ele. Cada pessoa, cada banco ocupado desse daí, ele representa um missionário a ser enviado. Para onde você vai? Não sei. Começa na sua casa. A igreja, ela precisa ser missionária e missional também. Que comecemos a ser missionários onde estivermos. Quer em terra, quer em mar. Não é mesmo? Quer aqui na terra ou embarcado. Quer aqui na terra, querido, ou lá em Goitacazes. Quer aqui na terra, ou lá na UENF. Aqui na nossa igreja ou na UENF. Quer na nossa igreja ou na polícia militar, no batalhão da polícia militar, onde nós estivermos. Quer aqui na igreja ou lá no nosso Uber. Quer aqui na igreja ou na nossa obra, no hospital. Não existe pessoas onde celeiro tão grande e fértil do que um hospital. Pessoas sedentas, pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Que sejamos missionários. Cada banco ocupado é um missionário a ser enviado. Uma igreja vibrante, ela pergunta constantemente. E ela faz algumas perguntas. Quem ainda precisa ouvir o Evangelho? Essa é a primeira pergunta. Quando a gente está em um lugar, a primeira coisa que a gente faz é a gente olhar para aquele lugar e começar a tentar detectar quem ainda precisa ouvir sobre o Evangelho. Quando a gente olha para um lugar, a gente pergunta assim, quem ainda precisa ser discipulado? Como eu posso servir a essa comunidade a qual eu estou nesse momento? Para que ela possa ver o amor de Cristo e possa glorificar Jesus por meio das obras que eu estou fazendo, pelas obras que eu estou praticando. De que maneira nós podemos demonstrar o amor de Cristo para a nossa geração, que está se perdendo dia após dia? A missão da igreja que vibra, da igreja vibrante, ela é evidenciada por ser uma missão continuamente viva. E quando uma igreja vive a sua missão, queridos, ela deixa um legado para as gerações. E qual é o legado que nós estamos deixando para essa geração? Para a geração do nosso tempo. Quando eu olho para Apocalipse 3, queridos, e ao olhar para o Apocalipse 3, esse texto revela que Jesus, Ele não destacou riquezas, Ele não destacou prestígio, nem influência da igreja de Filadélfia, coisas que humanamente a gente destacaria, mas Jesus, Ele exaltou a fidelidade, Jesus, Ele exaltou o amor daquela igreja, Jesus exaltou a perseverança daquela igreja, Jesus exaltou o compromisso daquela igreja, que aquela igreja tinha com o seu nome. E essas mesmas marcas continuam definindo uma igreja vibrante, ainda hoje. Essas mesmas marcas, e quando essas mesmas características, elas caminham juntas, a igreja ela experimenta um crescimento.
Mas não só um crescimento numérico, queridos, mas um crescimento em maturidade espiritual. O crescimento numérico é apenas mais uma consequência. Mas antes de tudo, essa igreja, ela experimenta uma maturidade, um crescimento de maturidade espiritual. Porque vidas são transformadas, queridos. Porque famílias são restauradas, relacionamentos são restaurados. Porque os perdidos, queridos, encontram salvação. Porque Deus, ele é glorificado pela existência e pela vida dessa igreja. Uma igreja vibrante, ela não surge por acaso, mas ela é construída primeiramente pela graça de Cristo, e ela surge pela obediência do seu povo. A palavra que sustenta é o amor a Cristo, que fortalece, e é a missão que impulsiona essa igreja. Por isso a pergunta hoje não é se apenas nós pertencemos a uma igreja. A pergunta hoje, queridos, é se nós estamos realmente contribuindo para que essa igreja seja uma igreja vibrante aos olhos de Deus. Se nós desejamos ver uma igreja renovada, e se nós desejamos ver uma igreja renovada, o primeiro passo nosso é ter uma vida renovada. Porque a igreja, ela é composta por pessoas, e uma igreja renovada, ela é composta por vidas renovadas. Vidas que se colocam diante de Deus com disposição de obedecer, disposição de amar, disposição de servir. E se esse, querido, for o seu desejo nessa noite, de obedecer, de amar o Senhor, de servir o Senhor, eu queria pedir para que você se colocasse de pé nesse momento. Se o seu desejo nessa noite é de ser uma igreja vibrante, de contribuir para que a sua igreja seja uma igreja vibrante, uma igreja agradável, elogiada aos olhos de Cristo, feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a fazer um raio-x da sua vida. É tempo de confessar ao Senhor quem nós somos. Abrir os nossos corações para o Senhor. Fale com Deus. Se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, esse sermão, é porque o Senhor ainda conta com você. É porque o Senhor não desistiu de você. É porque o Senhor não desistiu dessa igreja, da primeira igreja batista de Alphaville. E quer fazer a cada dia dessa igreja uma igreja mais e mais e mais vibrante. Mas isso precisa começar em mim e começar em você. Uma igreja vibrante, ela é composta por membros vibrantes. Começa a falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pela existência dessa igreja, da minha amada primeira igreja batista do Alphaville. Como amamos, Senhor, essa igreja, ó Pai. Primeiramente porque é a igreja de Cristo. Também, ó Pai, porque essa igreja tem um dono. E o dono é Jesus Cristo. Por isso queremos agradá-lo, Deus. Porque agradando a Cristo, agradamos o Senhor. Queremos, ó Pai, aprender a cada dia a amá-lo. Queremos, ó Pai, a cada dia, Senhor, sermos impulsionados, ó Pai, a servi-lo. Servi-lo servindo pessoas, Senhor. Anunciando que só Jesus Cristo pode trazer sentido, solução e salvação para uma vida perdida. Queremos, Senhor, ser servos do Senhor. E que nada mais importe na nossa vida a não ser fazer a Tua vontade e nos encontrarmos no centro da Tua vontade, Senhor.
e cumprir o teu querer, o teu propósito, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Faça-nos crescer a cada dia, ó Pai. Crescer como cristãos, crescermos, ó Pai, como discípulos de Jesus. Para que possamos entender, ó Pai, nos empenhar a formar novos discípulos. Discípulos de Cristo, ó Pai. Que entendam o seu amor e que sejam fundamentados, Senhor. Que tenham, ó Pai, os seus alicerces na palavra do Senhor. Tendo Cristo, ó Pai, como a rocha, Senhor, a qual nossas casinhas, as casas das nossas vidas são construídas, Senhor. Entendendo o amor de Cristo, ó Pai. Passando a amar a Cristo para então proclamá-lo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E eu não sei quantos aqui nessa noite já tiveram a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. E se você nessa noite, queridos, ainda, querido irmão, querida irmã, não teve essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus, quem sabe essa seja a hora, esse seja o dia. Não saia daqui nessa noite sem antes ter esse encontro genuíno com Jesus. Porque se você também está ouvindo essa palavra, queridos, é porque Jesus conta com você. E não basta apenas ouvir a palavra de Jesus, precisamos também tomar uma decisão diante daquilo que temos ouvido. E se você quer entregar sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus, levante uma de suas mãos para que a gente possa estar orando. Mistério de louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Faça essa oração, querido. Já não quero ser igual. Se você também já não quer ser igual, peça para que o Senhor te renove. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita? necessita mais de ti. Necessitamos de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Queridos, o nosso culto está chegando ao fim, o nosso culto coletivo. Mas o nosso culto individual, a gente vai para a nossa casa celebrando. E que ao celebrar o nosso culto ao Senhor, que a gente possa entender a nossa verdadeira missão. Que a gente possa entender a nossa verdadeira identidade em Cristo.
o amor de Cristo por nós e que possamos passar a amá-lo a cada dia mais, para que possamos entender a nossa missão e então servi-lo prontamente, de corações abertos. Eu quero te convidar a estar orando mais uma vez. Antes de estarmos orando, eu quero informar que nós temos a cantina. E como eu falei anteriormente, essa cantina, toda a venda dessa cantina, ela vai ser destinada para a viagem missionária da irmã Lisa, que estará em januário, de 8 a 15 de agosto. Logo ali, 1000 e lá vai fumaça, né? Mais de 1000 quilômetros daqui. Mas o Senhor tocou no coração dela e ela estará sendo enviada por nós como missionária naquele local. E essa missão, queridos, e a missão ela faz de 3 formas. Uma com os pés que estão indo. Por isso que Romanos 10, se não me engano, versículo 15, termina no versículo e diz: quão belos são os pés daqueles que proclamam e anunciam as boas novas. Essa é uma forma de fazer missão. Mas existe uma segunda forma também de fazer missão, que é enviando. E a gente vai estar tendo a oportunidade de contribuir para esse envio missionário. E contribuir de uma forma muito gostosa, saboreando um caldo verde daqui a pouquinho. Deus pode estar te movendo nesse momento, a estar fazendo parte dessa missão, enviando a nossa missionária até lá. Mas existe também uma terceira forma que você pode fazer, que nós somos chamados a fazer, que é orando. Orando por quem nós estamos enviando e pelas vidas que serão resgatadas naquele lugar. Portanto, missão se faz com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos daqueles que oram e sustentam. Que possamos ser, nesse momento, compelidos, motivados a estarmos vivendo missões da nossa igreja. Feche os olhos, querido. Senhor, obrigado, Senhor, pelo momento que desfrutamos a Tua presença junto com os nossos irmãos como corpo de Cristo. E no momento que nós estamos indo para os nossos lares, pedimos para que seja o Teu Santo Espírito a nos conduzir. Conduza-nos, Senhor, em segurança. Que a Tua presença não nos falte, mas seja notória e evidente na nossa vida. Para que possamos, ao desfrutar da Tua presença, Senhor, perceber também, ó Pai, as experiências com o Senhor, as experiências que o Senhor tem preparado para nós durante a semana, Senhor. Conduz os nossos pés, sustente os nossos pés, sustente as nossas vidas, Senhor. Abençoe a semana dos meus queridos irmãos que estão presentes e daqueles que nos acompanham por meio das nossas redes sociais. Que possam nesse momento estar sentindo o Teu amor, o Teu cuidado, ó Pai. E saber, Senhor, que não estão sozinhos, mas estão na presença do Senhor e é o Senhor que tem sustentado, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, te agradecemos, Senhor. Não por encontrarmos em nós nenhum tipo de merecimento, mas no nome grandioso, poderoso do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja presente na Igreja de Cristo reunida nesse lugar, reunida na primeira Igreja Batista do Alphaville e na Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.